Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso podcast Pod Parla, um podcast que fala sobre assuntos relacionados à saúde, esporte, educação. Hoje eu estou aqui, Celso Adami, @Celso_Adami e Maurício Bizzi, @MauBizzi nas redes sociais. E hoje estamos aqui então com os nossos parceiros, que é a Digitaus, o laboratório digital onde a tecnologia encontra arte. Você que é dentista e quer um laboratório que tenha um fluxo digital, fale lá com o Marcelo, com o Alisson, com a Elis, qualquer um que possa te atender bem, vão ser muito bem atendidos lá. E além disso, estamos com a SCAL, que é uma escola de pós-graduação em odontologia na vanguarda da educação odontológica. Entre nas redes sociais das empresas, fale lá então na escola com a Daiane, que ela vai poder te dar todas as informações então, sobre os cursos que nós vamos ter. Isso aí, galera. Antes de tudo, gostaríamos de avisar para vocês para se inscrever no canal, ativar as notificações, que para o nosso canal crescer é muito importante. Bom, a gente não falou até hoje, né, sobre o Pod Parla. Hoje temos um convidado, além do nosso convidado, um outro convidado ilustre, o nosso mascote, que está aí hoje, o nosso Moisés, né? Então a gente não explicou, talvez até hoje nos episódios. O Pod Parla fala da história então do Michelangelo, que esculpiu o Moisés, e num dado momento de tão perfeito que o Moisés era, ele bateu e falou Parla, né? Então a ideia do nosso podcast, talvez a gente não tenha explicado até hoje, né, Maurício? E hoje a gente conseguiu então trazer o nosso amigo Moisés, vai estar aí com a gente em vários episódios. Em todos eles. Em todos eles esperam. Depende dele, né, cara? Não é só a gente que manda, não é verdade? Certo? Então tá todo mundo vendo ele na mesa aí, queridão, amigo nosso. Hoje vamos apresentar então o nosso convidado, nosso amigo, um cara fantástico. Diferenciado. Bem mais que a gente, né? Bem mais que a gente. O cara, um grande amigo que dá o prazer de estar aqui com a gente. Nosso amigo Rudimar Mendes. Tudo bem, muito bem. Pessoal. Obrigado por ter vindo, né? A gente convidou ele há algum tempo ali, ele deu agora ao final do ano, né? Sempre a correria. O Rudimar é professor universitário, então agora que o semestre está acabando, então ele teve um pouquinho de tempo para ficar com a gente. Queria apresentar ele. O Rudimar, então, ele é psicanalista, psicólogo e professor, mestre em filosofia pela Unicinos, tem especialização em psicanálise também pela Unicinos, é graduado em psicologia pela Universidade de Caxias do Sul, é graduando de filosofia, né? Então o cara é diferenciado, né? Pela Universidade de Caxias do Sul, professor dos cursos de graduação e pós-graduação em psicologia da Faculdade da Serra Gaúcha, membro da Escola de Estudos Psicanalíticos. Um grande currículo, né, professor Rudimar? Obrigado, muito obrigado. Deixa eu perguntar uma coisa então para ti. Conta um pouco sobre a tua vida e como que tu te tornaste psicólogo. Muito bem. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite e agora declarar publicamente que eu sou um forte entusiasta desse projeto. Legal. Quero dizer que desejo muito que ele se transforme numa proposta e que tenha vida longa. Parabéns pela iniciativa de vocês. Obrigado. Bem, primeiramente, a minha formação, ela despertou, em primeiro tempo, pela filosofia. Eu entendia, naquele primeiro momento, que era importante nós termos uma base de construção mais sólida para pensar a relação humana. Então, ela partiu, no primeiro contexto, dentro desse percurso, e que me acompanha até hoje. Ou seja, embora não esteja lecionando dentro da área de filosofia, ele está sempre sendo um suporte para o entendimento dos conflitos humanos, das questões humanas. Depois deste percurso pela filosofia, e que depois, mais adiante, culminou com o mestrado, eu fiz um percurso dentro do curso de psicologia, né, onde eu pude me aproximar mais das questões humanas. E, para minha surpresa, uma das questões que eu me deparei inicialmente dentro de um curso de psicologia foi da importância do cuidado para comigo. A gente, quando é aluno, muito jovem, muito ingênuo ainda, não se dá conta de que, para que você possa ajudar alguém, você precisa, primeiramente, ajudar a si mesmo. Então, isso é um princípio básico que eu aprendi rapidamente quando ingressei nesse curso. Então, foi importante essa formação em graduação que me permitiu dar um passo adiante. E esse passo adiante foi buscar uma formação mais sólida dentro dessa perspectiva, que foi aonde eu encontrei a psicanálise.
Ou seja, na verdade, a psicanálise já estava dentro da graduação, eu tinha disciplinas nesse contexto. Nós, nos cursos de psicologia, temos disciplinas de psicanálise, e me deixei ser fisgado pela psicanálise. A partir daí, nós iniciamos uma formação numa escola de estudos psicanalíticos que não parou até hoje. Ou seja, essa formação é uma formação continuada e ela só termina quando a gente para de trabalhar na área, mas ela é uma formação permanente em psicanálise. Para fazer uma formação em psicanálise, mais especificamente falando, você precisa do que aquilo que Freud chamava do tripé, né? Que é uma formação análise pessoal, é condição sine qua non que a pessoa que exerça a formação psicanalista passe por esse percurso, também a supervisão de seus casos e estudo continuado, que ele não se dá numa formatação semelhante ao que se deu na minha formação psicologia, que era uma formação generalista. Na formação psicanalista, você estuda permanentemente em grupos, em cartéis, em seminários, e você vai optando dentro daquelas perspectivas de estudo quais você se interessa e aprofunda o seu conhecimento nessa área. Não bastando isso, você também trabalha com a questão das publicações, que são fundamentais, ou seja, tornar público o que você faz no privado, sempre pensando de uma forma ética. Isso é importante frisar. Ou seja, você traz vinhetas do seu trabalho, dos seus casos clínicos, e o torna público num contexto entre os pares. E isso permite que você possa ampliar ainda mais o seu campo de visão sobre a questão humana e outras questões que estão em jogo dentro dessa formação. Eu só queria ressaltar um pouquinho, quando eu falo de formação em psicanálise, e frisar, de certa forma, da importância dessa formação continuada. Às vezes se tem por aí algumas ideias errôneas de que a formação em psicanálise implicaria um diploma. Não é assim que funciona, sob o ponto de vista ético. Ela exige que nós estejamos permanentemente estudando, fazendo o nosso tratamento pessoal. Isso é uma questão importante, né? Mas vocês, psicanalistas, vocês, psicólogos, se tratam, a meu ver, essa seria uma condição necessária, fundamental para o exercício da profissão. Talvez seria algo aí que eu poderia dizer, dentre áreas da saúde, do médico, do enfermeiro, de outras áreas do odontólogo, exige de nós, psicólogos, que a gente faça esse percurso, que a gente faça esse atravessamento de nossas questões, uma vez que nós vamos nos deparar com questões, com conflitos do ser humano, e isso exige que a gente esteja preparado. Eu brinco um pouquinho em sala de aula, dizendo assim, nós podemos escutar o outro, devemos escutar o outro, mas não podemos nos abraçar e chorar junto. Ou seja, eles esperam de nós, os pacientes esperam de nós que nós estejamos mais preparados para lidar com as questões que vêm ali, e que são inúmeras. Cada vez mais, a nossa contemporaneidade tem nos apresentado questões cada vez mais difíceis para que a gente possa atravessar. Certo. E o Rudimar, assim, já explicou um pouquinho qual que é a fundamentação assim da psicanálise, mas existem diferentes correntes de pensamento, né, dentro da área da psicanálise, da psicologia. Tenta, de repente, nos explicar um pouquinho mais sobre esses pontos aí. Se vocês me permitirem ser um pouco didático, né, por favor, esse cacuete que a gente acaba tendo quando dá aula numa universidade, eu vou explicar um pouquinho dessa seguinte forma. Quando a gente fala em psicologia, a gente precisa levar em conta que a psicologia irá trabalhar questões referidas à consciência. A consciência. O que é a consciência? A consciência é isso que agora nós estamos dominando aqui e fazendo esse processo, de uma relação de comunicação. A relação de comunicação ela exige minimamente que nós tenhamos consciência do que estamos falando. Mas isso não é tudo. Freud descobre uma frase que condensa um pouco isso, que o eu, a consciência, não é senhor em sua própria morada. E isso faz uma quebra de paradigma, uma quebra narcísica na humanidade que poderia ser postulado sob diferentes ópticas.
Dentre elas, né, Copérnico faz a mesma coisa em relação à ciência, Darwin faz a mesma coisa em relação à biologia. O que Freud faz dizendo que o eu não é senhor em sua própria morada, ele quer nos dizer com isso, dentre outras coisas, que nós não temos tanto livre-arbítrio como nós achávamos que tínhamos. Ou seja, nós não escolhemos tão livremente as coisas pelas quais a gente escolhe. Haveria aí determinações inconscientes que nos levam, por vezes, a fazer escolhas. E a gente nem sempre saca isso, percebe isso, dá-se conta disso, o que é isso que me leva a fazer escolhas. Escolhas das mais diferentes possíveis, até mesmo de relacionamentos, escolhas profissionais, escolhas das mais diferenciadas. Esse é um fator importante, porque quando Freud se dá conta deste conceito de inconsciente, que não era uma novidade, que não era uma invenção do Freud, a filosofia já trazia esse conceito. O que Freud faz desse conceito é dar a ele um estatuto metapsicológico, é dar ao inconsciente uma perspectiva agora de um aparelho psíquico. Ele vai nos dizer com isso que há formas, evidências de que nós podemos perceber a existência do inconsciente. E ele vai chamar de formações do inconsciente, xistes, atos falhos, esquecimentos, sintomas, ou seja, sintomas pelos quais a gente não tem necessariamente uma causalidade orgânica, mas ela é necessariamente psíquica, embora é preciso que a gente considere que essa linha entre o orgânico e o psíquico é uma linha muito tênue, né? E falando aqui no podcast Parla, que tem essa perspectiva de pensar área da saúde, é uma questão fundamental para a gente entender que, quando falamos do ser humano, ele é um ser multifacetado, ele é um ser multidisciplinar, ele é um ser sobredeterminado de outras questões que o levam a agir de determinadas maneiras que nem mesmo ele tem consciência. Então, quando a gente fala do sintoma, a gente pode dizer de um sintoma que produz, na criança, por exemplo, um ganho secundário. Ela tem um sintoma que ela busca ali, que ela desenvolve ali um ganho secundário na relação com o outro. Esse tipo de questionamento foi fundamental para Freud, que era um médico de formação neurologista, poder perceber que existiam outras coisas além do céu e da terra, né, parafraseando Shakespeare, que julgam nossa vã filosofia. E essa é uma questão fundamental quando a gente fala de psicanálise, porque eu vinha dizendo para vocês que esse eu não é senhor em sua própria morada. Se a gente passa a considerar, não precisamos acreditar, mas a gente começa a observar isso. Por exemplo, uma das formas muito interessantes da gente poder aprender sobre o nosso inconsciente é através de nossos sonhos. Sonhos esses que a cultura, por vezes, vamos considerar 100 anos atrás, não levava isso em conta como sendo um elemento fundamental que me permitiria fazer, aspas, uma autoanálise. Mas o sonho é, para Freud, a via régia para o inconsciente. Então, por isso é importante destacar essa dimensão pela qual, por vezes, a gente acorda e diz: mas eu não me lembrei de nada que eu sonhei essa noite. Eu não me lembro dos meus sonhos. Haveria aí um mecanismo de defesa que me impediria de olhar, de ver, de ler o que habita essa minha dimensão onírica, o sonho, portanto inconsciente. Mas Freud percebe que essa é uma chave de leitura que permitiria um código a decifrar questões que dizem respeito às minhas vivências, sejam elas do passado, sejam elas do presente, sejam elas do futuro, né? As pessoas dizem que têm sonhos de premonição, né? Então, esse é um elemento, por isso que eu estou destacando aqui no podcast Parla, a importância do sonho, porque quando nós falamos em psicanálise, falamos em sonho. Quando falamos em sonho, falamos de inconsciente. Então, eu estou tentando falar um pouquinho para vocês da importância desse conceito. Interessante, né? A gente, às vezes, tem dúvidas, né? Nós trabalhamos na área da saúde, mas nós somos longe de entender todas essas
riquezas que a gente escutou aqui, né, e que a gente vai querendo entender. Mas, primeiro, eu sempre pergunto assim, primeiro, para ser um psicanalista, a gente não precisa ser nem todo psicólogo é um psicanalista, não é isso? Perfeito. Mas, para ser um psicanalista, não obrigatoriamente nós temos uma formação de psicologia. Eu não sei, até uma pergunta. Provavelmente médicos, psiquiatras podem ser psicanalistas, psicólogos podem ser psicanalistas. Eu acredito que seja assim. Eu não sei se outras áreas normalmente, mas pelo que eu entendo, a psicanálise ela é uma pós-graduação de algumas formações, né? Não sei, não necessariamente psicólogo, mas na sua grande maioria acredito que os psicanalistas têm uma formação na psicologia. Perfeito. Eu acredito que seja isso. Quanto às questões para a gente entender de Freud. Então, Freud ele fez uma ruptura no pensamento, talvez, né? Eu acho que foi isso que ele fez. Isso aí. E ele entendeu que as nossas, pelo que a gente pensa, que tu falaste ali, ele entendeu que as coisas que estavam haviam coisas por trás das nossas ações e que então a gente fazia certa ação ou escolhia alguma coisa ou, enfim, uma pessoa para ficar junto, um programa ou qualquer coisa a partir de um inconsciente. Eu acho que é isso que tu quisesse falar com isso. Perfeito. Não sei se para as pessoas entenderem, para nós entender. É mais ou menos isso. Então, esse inconsciente ou são coisas que por trás fazem a gente ter as nossas escolhas. Eu acho que é mais ou menos isso. Perfeito. Duas questões na tua colocação, Celso, que é importante destacar. Uma, na primeira formação, que se pensava psicanálise, quando Freud cria a IPA, Instituição Psicanalítica Internacional, que tem sede espalhadas pelo mundo, ele só tinha a possibilidade de médico fazer formação. Então, nós temos um grande número de psicanalistas de formação médica. Depois isso abre, com o tempo isso abre, e o próprio Freud também dizia que isso era importante, que a psicanálise não deveria ser delegada apenas à medicina, mas que poderia ser aberta a outras áreas. E isso, sem dúvida, enriqueceu muito a psicanálise. Tivemos o pessoal da linguística, das letras, da filosofia, da história, outras áreas do saber que complementaram esse saber chamado psicanálise. Então, isso abriu de sobremaneira, foi muito importante. Uma questão importante na tua pergunta também, na tua colocação, que eu gostaria de dizer, é que ainda a gente está considerando, nesse primeiro tempo, o inconsciente como uma instância submersa, como uma instância, como se fosse um poço subterrâneo. Lá estaria o inconsciente, em que a gente traz esse inconsciente para a consciência. Esse era um modelo metapsicológico, né, que vai além da psicologia, pelo qual nós construímos ao longo desses 100 anos, porque a psicanálise está aí há mais de 100 anos na cultura, mas que vai se desmistificando, se desconstruindo. E um importante personagem da possibilidade de desconstruir esse conceito de que o inconsciente é uma espécie de iceberg, na imagem que a gente faria do iceberg, como o que está submerso é o inconsciente, e só aquela pontinha que aparece é a consciência, é um autor chamado Jacques Lacan, que é um contemporâneo, um psiquiatra de formação na França, e ele procura nos mostrar que o inconsciente não é uma dimensão que está submersa, que nós precisaríamos evocá-lo para trazê-lo à tona. Não, ele está na linguagem. E aí ele introduz um importante conceito que dá suporte a essa teoria, que é a linguística. E ele vai nos dizer que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. E é muito interessante poder pensar isso, porque quando o bebê nasce, o bebê recebe do mundo significantes, por isso aí a linguística, que introduz o bebê no mundo. Ou seja, o bebê, quando nasce, não fala, mas ele chora. E quando ele chora, e o seu choro tem diferentes significações, ele faz um apelo ao outro. E quando ele chora, a mamãe diz assim: mas eu acho que esse choro é fome. Ela dá um significado. Eu acho que esse choro é sede. Eu acho que esse choro é frio. Enfim, ela vai interpretando, introduzindo para o bebê significantes dos quais ele não tinha.
e ele, neste banho de linguagem, ele recebe os significantes do outro, primeiramente o outro materno, e eu queria frisar que o outro materno é sempre aquele que faz função de maternar, independe da questão biológica. Para a psicanálise, mãe é quem cria, pai é quem cria, né, quem dá essa sustentação inicial para a cria humana, que depende, isso é uma questão importante, né? A cria humana depende do outro, tanto é que Lacan usa uma frase fundamental para pensar isso, ele diz que o eu é um outro, ou seja, o eu, para se constituir, ele depende do outro, diferentemente dos animais, que não dependem tanto. E isso que é ofertado pelo outro materno, nessa ajuda alheia, como Freud diz, dá ao bebê uma série de possibilidades de ele se inscrever agora no mundo. Esse bebê será uma criança, essa criança será um púber, esse púber será um adolescente, e com isso ele vem com essa herança de códigos, né? O Lacan usa uma expressão, eu vou entrar em alguns conceitos, mas me permitam desmistificá-los. Assim, ele fala do grande outro, esse outro da cultura. Nós vivemos numa cultura que tem hábitos, costumes, tradição, a família, tudo isso nos constitui quem nós somos. Né? Então, cada cultura tem o seu modelo, cada cultura tem a sua forma de fazer essa introdução. Então, esse inconsciente agora, que eu vinha dizendo para vocês no primeiro momento, ele é um inconsciente que está na superfície, que está na linguagem. E nós o lemos, então, os psicanalistas leem esses significantes, leem esses significados, leem essas metáforas, leem essas metonímias que são enunciadas por nós o tempo todo na linguagem, na fala. O sujeito enuncia, mas, ao enunciar, ele tem uma enunciação, uma outra intencionalidade. Por isso que eu dizia para vocês que, como pensam os psicanalistas, como é difícil nos comunicar. Na comunicação tem um emissor e tem um receptor. Mas, diz Lacan, eu só tenho a garantia, eu só tenho a certeza do que eu digo, mas eu não tenho a garantia, eu não tenho a certeza do que o outro vai entender e interpretar, porque ele vai entender e interpretar a partir de seus códigos. E isso faz, de certa forma, um conflito, impasses na comunicação, impasses na linguagem. E por isso que, muitas vezes, a gente precisa esclarecer. Não, mas eu quis dizer tal coisa, eu quis dizer tal coisa, porque o sujeito tende a interpretar cada um ao seu modo. Mas a ideia é o seguinte, para a gente entender, Freud dizia que a criança, quando nasce, ela já vem no seu DNA com informações que vão ser relevantes para as escolhas na vida dele, ou o meio, né, vai fazer com que ele influencie a sua formação para que ele tenha aquelas escolhas. Eu não sei se isso tem a ver com a questão do id, do ego e do superego. Perfeito. Exato. Onde, não sei, é interessante porque a gente não entende muito sobre isso, mas eu imagino que quando a gente nasce, então, para Freud, a princípio, a gente já tem informações e, além disso, com essa nossa formação, nosso crescimento e a interação que a gente vai ter com as pessoas, a gente vai alimentando, né, o nosso HD, o nosso SSD, para que a gente possa, ao longo do tempo, e talvez o atendimento que a gente vai ter que tratar o paciente lá na frente, a gente vai achar se isso era alguma coisa já nata ou se era alguma coisa que foi acontecendo ao longo do tempo e que interferiu, que mudou a condição. Eu não sei se é exatamente isso. Perfeita a tua questão. Me dá espaço para poder falar de algumas questões importantes que tu aponta aí. Eu dizia para vocês que tanto Freud quanto Lacan, que são os autores que eu procuro estudar, aprofundar, eles eram formação médica. Então, eles entendiam das questões filogenéticas hereditárias, daquilo que vem como carga no DNA, como carga genética. Porém, eles perceberam que havia um percentual maior, se assim pudéssemos dizer, daquilo que se dá na relação. Então, o ambiente, sim, passa a ser preponderante naquilo que constitui um bebê, que forma um bebê, que forma a sua personalidade, né? Isso é uma questão fundamental
E a gente acaba percebendo, por exemplo, os efeitos que produz no sujeito quando ele tem um pai A ou um pai B, ou uma mãe A ou uma mãe B, né? Para não dizer inadequados ou adequados, né? Ou suficientemente bons ou não suficientemente bons. Quando isso acontece, há alguma coisa a nível desses efeitos que produzem uma certa disfunção nesse sujeito, um certo desequilíbrio emocional. E que é preciso considerar, sim, que da importância do cuidado do bebê na origem, nos primeiros anos de vida, no seu desenvolvimento. E uma das questões que a psicanálise não abre mão é que é fundamental que um bebê tenha amor, afeto, que ele tenha, além das necessidades básicas que lhe são fundamental, que ele tenha um entorno que possa confortá-lo de possibilidades para inscrevê-lo no mundo como um sujeito, porque o bebê nasce ainda como um corpo, ele não nasce ainda como um sujeito, ele precisa ser nomeado. Ah, esse é o Maurício. Ah, o Maurício, né, que está carregado de significantes, esse nome, foi o pai quem deu. Foi o pai quem deu esse nome. O Maurício vai torcer para o Timão, o Caxias, claro, né? Vai torcer para o Caxias. Eu acho que o pai ele deu uma desviada. Eu acho que ele está certo, né? A gente não pode entrar nesses conceitos. Falando. Né? Exatamente. Então, essas atribuições que são dadas pelos pais são fundamentais na Constituição. E permitam repetir, enfatizando a importância nas teorias da personalidade, como a gente estuda, de que é fundamental a relação com o outro, né? Nós não abrimos mão dessa questão. A gente até poderia dizer assim, bom, quando a gente vai lá no médico, ele diz assim, a gente foi consultar por um problema cardiológico, alguém na tua família tem um problema cardiológico? Ah, sim, meu pai. Ele faz uma hipótese com base nessa questão que, hereditariamente, eu poderia ter um problema. Mas a psicanálise vai dizer, será que você não poderia furtar-se a essa condição sine qua non que já estaria selada a seu destino e ter hábitos alimentares melhor, praticar atividades físicas que permitiriam que você pudesse mudar esse destino, e isso depende única e exclusivamente de você, e não de uma carga genética propriamente. Mas eu insisto, assim, não se trata de não levar em conta essa dimensão. Sempre é levada em conta, mas a gente trabalha como psicólogo, como psicanalista, na perspectiva de poder fazer a aposta de que esse sujeito não é uma patologia rotulada na sua testa, que, inclusive, me permitam, nesse espaço que vocês me oportunizam dizer, nós vivemos hoje na tirania dos diagnósticos. Eu digo tirania porque tudo passa a ser diagnosticado. Nunca se falou em depressão nas crianças, como tanto hoje se fala, né? Nunca se falou em transtornos de déficit de atenção, hiperatividade, como hoje se fala. Algumas pessoas dizem, porque elas estão sendo diagnosticadas. Talvez eu consideraria aí, na minha fala, que estariam sendo hiperdiagnosticadas e, consequentemente, medicalizadas, né? E Rudy, dentro da tua linha de trabalho, assim, quais que são, já pontuou alguns, imagino eu, quais que são os principais desafios, assim, que você vê dos teus pacientes, assim, quais são as dificuldades que eles trazem, assim? Hoje a gente vive num mundo com vários diagnósticos, muita medicação, né? Então, qual que são, assim, o que as pessoas trazem ali na tua área de trabalho? Talvez a gente fica pensando assim, hoje a gente se fala que talvez a medicina trate a doença, né? Ele resolve só os problemas do paciente, mas na psicanálise eu entendo, eu não sei, para complementar essa pergunta do Maurício, que antes de começar o tratamento da patologia, eu acho que, não sei se essa é a minha dúvida, na verdade. Ele tenta entender de onde vem o problema para depois resolver. É isso que funciona? Perfeito.
Olha que interessante, né? Nisso que vocês interrogam, né? Hoje a condição de um trabalho analítico depende de que esse sujeito esteja em sofrimento, né? Ele precisa de fato reconhecer nele que ele está em sofrimento. Isso nem sempre é tão simples, né? Existe toda uma negação do sujeito e ele protela, deixa para amanhã e às vezes vem para nós já na urgência, né? Já está com um plantão ali. E às vezes vem com a mãe, com a vem mãe, com o pai, sim, vem... amparado. É sempre né? mais difícil aquele Sim. que vem com alguém amparado ou empurrado, para não Perfeito. falar assim, do que aquele que vem talvez por vontade própria. Não sei Perfeito. se o tratamento não resistência, muda. né? Exato. A defesa de... Isso. Então, quando ele vem até nós com a possibilidade de interrogar um sofrimento, às vezes ele já passou por uma questão de um médico e ele vem com um diagnóstico, né? Então, quando ele vem com um diagnóstico, a primeira coisa que o analista faz é não dar ênfase àquele diagnóstico, mas dar ênfase ao sujeito. Ou seja, ok, entendo o teu diagnóstico, mas me fale de você. Né? Porque esse fale de você implica poder vê-lo dentro desse diagnóstico que, de certa forma, o engessaria, o fixaria. Às vezes, a gente se acomoda dentro dos diagnósticos e não faz nenhum movimento que permitiria se lançar na vida, por exemplo. Então, o percurso da escuta analítica vai no sentido de não dar ênfase à doença, mas permitir que o sujeito possa ampliar o seu campo de visão e escutar o que está dizendo, porque isso é muito importante, né? O Maurício perguntava, hoje vivemos na contemporaneidade, com enormes demandas, né? Os pais estão com enormes demandas, nem sempre se culpabilizam por não estar presente com os seus filhos, porque, de fato, eles estão assoberbados, muito ocupados, né? A vida moderna exige isso de nós, que nós estejamos sempre atendendo às inúmeras demandas do dia a dia, né? E isso é um momento, então, da análise que permitiria, naquele tempo que ele está ali, de interrogar-se, de parar para pensar. Eu acho isso um momento muito importante nessa correria do dia a dia. E, na medida em que ele fala, vai ampliando nele a capacidade de se escutar, porque a gente fala e nem sempre se escuta. E quando a gente passa a se escutar, de fato, a importância das palavras que as palavras têm, ele começa a se dar conta que tem alguns comportamentos, tem algumas atitudes que ele repete. Que repete de seu pai, que repete de sua mãe, que repete até mesmo de gerações antecedentes, 3, 4 gerações, e que aquilo era um imperativo que ele nunca tinha interrogado, que ele nunca tinha se dado conta. E ele passa, poxa, mas por que isso, né, vem de geração em geração e ninguém mudou, e ninguém fez nada, e ninguém interrogou isso? Então, esse dar-se conta, né, na medida em que o Lacan usa uma expressão que eu acho muito interessante, essa paixão da ignorância, o dar-se conta permite que o sujeito tenha um olhar sobre a vida de uma maneira mais fluida, mais plena, sem que ele se deixe ser levado pela vida, mas que ele passe a assumir uma posição de agente, de sujeito da cena do mundo. Isso é uma questão muito importante, porque a gente, às vezes, liga no automático, né, e é um pouco autômato nesse processo. A gente acaba não se dando conta que a vida está passando, né, e a gente não pode interrogar coisas importantes, até para que tenhamos uma velhice que a gente pode olhar para trás e dizer, bom, eu fiz o que eu pude fazer, eu fiz o meu melhor. Né, dentro dessa perspectiva. Né? Então, para a psicanálise, não se trabalha na perspectiva da doença. Para a psicanálise, se não há doença, não há cura. Porque isso que é os nossos sintomas também dizem respeito à nossa identidade. A nossa identidade, ao modo como a gente funciona. O que é preciso fazer quando um sujeito busca um tratamento analítico é que ele fique bem na estrutura, que ele consiga
fazer laços, fazer relações, trabalhar, produzir com uma maneira que isso não exija dele um sofrimento. Então, é nessa perspectiva que trabalha uma análise, né? E é importante fazermos análise até antes de termos a doença, acredito eu. Mas tem uma pergunta, se a gente for pegar o CID, né? A gente tem lá no CID... transtornos de personalidade seriam doenças, né? Será que as psicopatias são doenças? Então, como tu falaste até agora, que a gente tem que tratar o paciente, mas não tratar como uma doença. Mas talvez para a medicina ou para a saúde, né? Não só para a medicina, a gente tem como até um CID para isso, né? Um Código Internacional de Doenças, não é assim? Transtornos de personalidade. A gente pode dizer que as psicopatias são doenças? Bem importante essa questão, né? Ou seja, existe um manual que classifica as doenças, né? O manual de psiquiatria e o CID-10, né? Que faz essa classificação. Determinados sintomas significam tal doença. Tu tocas numa questão que é muito recorrente hoje na cultura, que tem a ver com essas manifestações de psicopatia, né? Embora a gente não possa falar mais de forma aleatória, ou seja, a gente não tem aqui o sujeito para poder escutar melhor o que se passa na sua estrutura, e eu não gostaria de passar para vocês, ouvintes, né, uma imagem de que Freud explica, porque não se trata disso, né? Freud não explica tudo. Freud dizia que era preciso descermos ao detalhe de cada sujeito para, a partir daí, extrair as questões. Mas eu gostaria de provocá-los para pensar um pouco nessa pergunta que o Celso faz, de que a psicopatia, sim, se consideramos fatores genéticos, ok, mas o que se deu, naquilo que eu dizia para vocês antes, na relação daquela criança com as figuras parentais. Um dos elementos que normalmente a gente recorta das matérias que lemos, dos artigos que lemos, dos casos clínicos que lemos de psicopatia, diz respeito a crianças que se tornaram psicopatas quando adultos, que foram maltratadas na infância. Parece que esse fator é recorrente, né, nessas repetição personalidades. Que existe, né? A pessoa talvez repita aquilo que passou, Exatamente. não é isso? Exatamente. Repita aquilo. Até coisas de filmes a gente identifica isso. Assim, alguns filmes que fazem documentários verídicos retratam esse aspecto, esse recorte que eu estaria fazendo. Não gostaria de universalizá-lo, de dizer que todas as crianças que passam por maus tratos serão psicopatas. Não estou dizendo isso. Queria corrigir essa rota se estaria passando essa imagem, mas que é preciso considerar como as crianças que passam a ter patologias tão graves como essa, e isso é um fator muito importante que tu tocas, né, porque tem sido recorrente ouvirmos nos noticiários adolescentes que entram e rompem dentro das escolas, dos espaços públicos, e saem atirando em todo mundo, mesmo não tendo conhecimento, não tendo nenhuma desavença com aquela pessoa, ou seja, ele não... nenhum motivo real, né? Eu não te odeio, não, ele odeia todo mundo, né? E ele irrompe na sua estrutura, tem, como nós chamamos, um surto ali, e produz uma questão trágica, muito triste, que nós acabamos observando que acontece. Então, eu faria novamente, advogaria da ideia da importância nesse seio familiar, né, da construção do que se dá nesse elemento fundamental que é o nascimento, e que ali deveria ser trabalhado desde o princípio essa relação afetiva, esse endereçamento do bebê, da criança, para um mundo de vida e não de morte, né? E entendendo um pouquinho essa questão doença e tudo isso que tu falaste, hoje em dia a gente percebe, e eu acho que isso pode ter uma influência, né? E é isso que eu queria te perguntar, é que hoje a gente observa, principalmente na área que eu atuo, que é a área de dor, né? Então, seria uma situação onde existem muitos medicamentos, né? Que a pessoa usa para estimular, para dormir, para acordar, né? E eu queria escutar de ti assim, como que esses medicamentos podem influenciar no que a pessoa realmente né? Ou como ela pode mudar essa
percepção de personalidade devido à influência medicamentosa que isso Perfeito. pode acontecer, né? Perfeito. Então, queria escutar de ti o que a psicanálise vê essa situação. Obrigado por essa pergunta. É preciso ressaltar na tua pergunta como a psicanálise vê que, em hipótese alguma, a psicanálise é contra o uso da medicação. Em hipótese alguma, foi um avanço. Nós tiramos os homens das correntes, das camisas de forças, tiramos os homens dos eletrochoques, esperamos que tenhamos tirado, e demos a ele uma medicação, que isso dá uma qualidade de vida melhor. A crítica que a psicanálise faz em relação à medicação é a medicalização, ou seja, é o excesso, é o abuso. E aí o homem utiliza desse objeto chamado remédio ou droga lícita como um amuleto, como uma bengala, como um amparo constante a tudo. Ou seja, ele não consegue enfrentar necessariamente, gera uma dependência. Não consegue enfrentar os seus conflitos, uma vez que ele está constantemente medicando para dormir, medicando para acordar, medicando para trabalhar, medicando para estudar, medicando para tudo, né? Então, para ter uma relação sexual, para tudo ele se medica, né? Então, essa é a preocupação. E é uma crítica importante que a psicanálise faz nesse sentido, dessa posição sujeito que se torna objeto da medicalização, ou seja, ele se torna refém desse objeto. E quando tu tratas, né, Maurício, da questão da dor, que eu acho um conceito muito interessante e importante, se a gente está considerando a dor como uma dor orgânica e uma dor psíquica, né, isso camufla, esconde a dor. Né, o uso excessivo de medicações acabam escondendo, né? O sujeito não trata efetivamente o que seria essa dor e o que representa essa dor e a dimensão que essa dor comporta na vida dele, né? Então, de certa forma, nós estaríamos vivendo, eu ousaria dizer assim, uma sociedade anestesiada frente aos conflitos, e a proposta e a provocação que a psicanálise faz é que a gente, ao invés de engolir, de tomar, que a gente possa falar, que a gente possa confrontar, que a gente possa enfrentar os nossos conflitos. Né? É um caminho contrário a esse. Porque o interessante é entender que a medicação ela trata um problema, mas ela nos traz também efeitos colaterais que às vezes nos impossibilitam de conviver. Então a gente vê pessoas que às vezes estão hipermedicadas, ultramedicadas, e aquela medicação nos traz outros problemas, que seja às vezes uma falta de socialização, a gente tem sono, a gente tem ou mesmo ganho secundário, né? A pessoa o medicamento faz com que ela continue doente, vamos dizer assim, para que sim. Ela tenta com aquele medicamento tratar a dor maior e traz às vezes efeitos colaterais que às vezes também são tão ruins quanto a causa principal do uso do medicamento. Perfeito. Né? Então, claro, e talvez, como tu falaste no começo, o uso da medicação é importante em vários momentos do tratamento. O paciente está em surto, o paciente está no risco de suicídio, por exemplo, ou, enfim, em alguma patologia ali que tenha que ter uma intervenção inicial com o uso do medicamento, mas talvez essa terapia fosse importante para que ele consiga, então, ao longo do tempo, sair ou deixar de usar o medicamento para que ele se trate melhor, né? E vive normalmente e em algum momento conseguir largar esse medicamento fazendo só um tratamento, uma terapia. Acredito que seja assim que funciona. Olha que importante isso que tu traz, porque eu dizia para vocês que nunca vi tantos sintomas que acometem as crianças hoje. E a gente nunca se deu conta, nunca percebeu o quão as crianças estão sendo medicadas. Quando tu falas dos efeitos colaterais. Tu imagina uma criança que começa a tomar uma medicação aos 4 anos de idade, né, por uma hiperatividade, por um déficit de atenção. Isso se prolonga por quantos anos da vida da criança? Até mesmo um quadro depressivo, né, que é algo que a gente tem se deparado muito com crianças melancólicas, depressivas, que não era uma questão comum há 20 anos atrás e que agora passa a ser. Ou seja, o que pode acontecer com esse uso prolongado da medicação de uso contínuo numa criança, né? A gente sabe que um dos efeitos, por exemplo, já tem literatura para isso, de um uso de antidepressivo, de uso contínuo, constante, antecipa doenças neurológicas
que são naturalmente ou dadas na velhice. Sim. Esse uso contínuo acabam tendo como efeitos colaterais. Então, tu imagina uma criança aos 4 anos de idade que faz uso, desde então, dessa medicação. Nós nos deparamos muito com isso na clínica, né? E eu fico sempre muito preocupado quando eu recebo uma criança que está medicada. Né? Quais seriam as possibilidades outras que nós teríamos para que ela não precisasse, né, necessariamente prescindir dessa medicação? Outros recursos, outras possibilidades. Né? Sempre me preocupo muito nesse sentido. Hoje, nós estamos inseridos, então, num mundo onde as pessoas não estão mais presenciais conversando aqui. A gente está inserido em redes sociais, na internet. Mundo virtual. O mundo virtual em si. Perfeito. Então, como que a psicologia vê isso e como que a gente tem que tratar isso? A gente tem lá hoje o uso da medicação, mas na internet ou no mundo virtual, a venda de soluções mais fáceis para qualquer coisa que a gente tenha. Enfim, os coachings, né? A gente fala muito em coaching, né? Tudo tem Mas como é que a psicologia vê essa relação que a gente tem de dependência com a rede social, de dependência com o mundo virtual? E às vezes a gente vê até nossos filhos, quando éramos jovens, né? A gente faz algum tempo. E a gente saía na rua, brincava. Hoje eles estão em casa, talvez conversem com os amigos a partir dessas redes sociais e pelo mundo virtual. Mas que a psicologia vê essa relação? Será que isso... Perfeito. Claro, a gente não tem como barrar isso que aconteça, mas como é que a psicologia vê essa relação e o que a gente pode fazer para talvez conduzir isso da melhor forma? Ótimo, excelente questão. Eu tenho me interrogado muito sobre isso, porque isso nos pega, né, no consultório, isso nos pega na vida cotidiana. E um elemento muito importante para pensar essa questão... eu queria dizer, em primeiro momento, que eu acho fantástico a tecnologia. Fantástico o que ela tem a nos oferecer, os recursos que ela tem a nos dar e as possibilidades de fazer coisas que não prescindem mais da nossa mão de obra, que os robôs fazem, que as máquinas fazem, que as inteligências artificiais farão e já estão fazendo. Então, eu quero dizer que eu sou um fervoroso partidário disso. A grande questão que eu vejo na tua pergunta, Celso, principalmente com crianças, é que elas estão tão absortas, tão absorvidas nesse contexto das telas, que elas não têm uma mediação que permita que elas possam interrogar o que elas estão vendo ali. Esse é o grande problema, para mim é o tendão de Aquiles. Esse é o grande problema que eu vejo, que os pais, por estarem assoberbados, muito tomados do seu dia a dia e precisando dar conta de suas questões, e não estou culpando os pais, não conseguem acompanhar o que seus filhos estão vendo nas telas. De poder conversar com eles sobre isso, de fazer uma narrativa sobre isso, de poder questionar se isso que eles estão vendo ali de fato é uma verdade. Então, não está havendo, diante desse mundo que estamos vivendo, essa intermediação. E eu acho que isso seria um fator fundamental que deveria ocorrer. Ou seja, como tu bem diz, é inevitável, né? A gente é de uma geração da rua, de brincar na rua, né? Por isso a gente tem, talvez, recursos para lidar com situações adversas muito melhores do que essa geração que está muito mais numa relação virtual e porventura, um dos problemas que eu vejo, eles terão dificuldades de estabelecer relações, porque relações implicam diferenças, e suportar as diferenças ali no mundo virtual se resolve tudo muito fácil, né? Se morreu, nasce de novo, se perdeu, ganha, né? Tudo muito superficial, e não tem essa intermediação que permita que ela possa olhar com um afastamento um pouco para isso. Ela toma aquilo como lei, ela toma aquilo como uma verdade. Essa é a minha preocupação maior. Deveria estar havendo essa mediação, seja dos pais, seja dos educadores, permitindo que a criança pudesse questionar, falar sobre isso. Mas sobre o youtuber que tu viu ali, o que tu acha mesmo? Será que é isso mesmo? Né? Permitindo que a criança pudesse ampliar esse campo de visão. Eu acho que nós temos ferramentas muito interessantes hoje na contemporaneidade que nos permite abreviar coisas
pelas quais no passado nós tínhamos muita dificuldade, perdíamos muito tempo fazendo. Mas eu acho que falta aí a palavra, falta aí a fala. E quando ficamos excessivamente tomados das telas, a gente cria um mundo fantasioso, a gente cria um mundo paralelo, né? Como se, quando a gente chama aquela criança, né, como se ele tivesse alheio a tudo. E toda vez que ele tem que estar no meio, ele tem dificuldade, porque aquilo é estranho, ele não consegue conversar, ele não consegue, como aqui estamos fazendo, olhando o olho no olho e podendo dialogar. Então, esse espaço é necessário. Talvez a palavra, e que é fácil a gente falar aqui, né, mas seja o equilíbrio, né? Exato. O equilíbrio da rede social, do tempo da internet, de brincar na rua, de fazer um esporte, né, de fazer um churrasco com os amigos, enfim, de ter uma relação pessoal com as pessoas, mas de então aproveitar as vantagens que esse mundo virtual nos traz, porque nós mesmos aí estamos todo dia fazendo, somos dentistas e o dentista hoje trabalha no mundo virtual, desenha objetos tridimensionais. Perfeito. Os dentes são feitos numa máquina a partir do computador, que é feito numa inteligência artificial. Perfeito. Então a gente está dentro e a gente precisa estar inserido nesse meio. É fundamental. Exato, mas até onde? Até onde é interessante. E principalmente nessa relação na família, com os filhos, e nessa formação que a gente tem. Temos filhos pequenos, né? Eu tenho um filho de 6 anos, uma filha de 6 anos, um filho de 12 anos. Como que a gente vai criar eles? Como é que a gente vai instruir eles para o mundo? Que habilidades eles têm que ter com o tempo para que, quando eles forem adultos e tiverem que se sustentar a partir do trabalho deles, que talvez a gente nem saiba ou nem exista o trabalho que eles... Trabalho, né? Como é que o pai ele prepara esse filho para o mundo que talvez tu não conheça? E será que essa inserção que ele tenha dentro do mundo virtual seja muito importante, ou essa relação com o esporte, com os amigos, com a família tem uma importância maior? É uma pergunta muito difícil de responder, talvez. Estamos vendo pais muito angustiados aí, né, com essa dificuldade de poder, uma vez que a gente não consegue projetar um futuro, a gente fica siderado, a gente fica sem base. E nós precisamos, como seres humanos, ter referências que permitam que a gente possa se projetar. E a gente, sim, de fato, isso produz um mal-estar. Nós ficamos assim, sem saber para onde ir, sem saber o que aconselhar esse filho. Agora, quando tu introduz a dimensão da palavra, a palavra nos torna sujeito do objeto. E não o contrário, o objeto poderia nos tornar objeto. Então, se nós somos refém de uma tela, a gente não é mais sujeito ali. A gente não decide mais, quem decide é a tela, né? Esse excesso de tela que decide por nós. Então, poder interrogar nas crianças, nos adultos, essa possibilidade de serem sujeitos, não se deixarem ser reféns, disso é fundamental. E encontro e penso e advogo dessa ideia que é falando, que é dialogando, que é conversando, que é por intermédio da palavra, que acaba, de certa forma, ficando arrefecida, que acaba ficando, de certa forma, enfraquecida na contemporaneidade a palavra, né? Nós somos do tempo do fio do bigode, como se dizia, né? A importância da palavra, o valor da palavra. Acho que isso é uma questão a ser resgatada, né? Porque ela permite que a gente se reconheça entre os pares. Né? É necessário. Talvez o Freud, no início do século, já trazia a questão do amor para o filho, não é isso? Não é essa que... talvez uma grande questão que ele trazia era isso, a gente dar o amor para o filho, tentar dar os subsídios para ele poder seguir a sua vida, né? Tentar mostrar aquilo que tu imagina ser na verdade, conceitos, né? Conceitos do bem, conceitos de fazer o bem ao outro. E, enfim, e utilizar da maneira mais adequada, como a gente imagina hoje, essas redes, esse mundo virtual, enfim, não sei se é isso. Não, por aí. Eu até queria puxar um link aqui, o Celso comentou, aqui no Pode Parla a gente tem muitos atletas, né? E vindo aqui o maratonista... Não podia deixar de falar, né? Isso. Não vamos deixar aqui um maratonista. Revelando um ultra, quase maratonista, porque o
o Rudimar aqui, ele está com alguns objetivos, né, de completar algumas maratonas no mundo, né? Então eu acho que é bonito essa parte. Eu queria puxar esse link aí dessa parte. Como é que assim, aí eu peço do Rudimar, claro que tem todo um contexto ali. Como é que a tua performance esportiva pode estar correlacionada, de repente, ou como a psicanálise aborda, de repente, o medo, a ansiedade, a preocupação? E aí, falando um pouquinho do esporte, quem sabe até um esporte de alto rendimento, quem sabe um pouquinho dentro daquela tua ânsia de completar os 42, 195 metros, né? Não, e será que esse preparo psicológico que o Rudimar tem melhor do que a gente, né? Por ser um psicanalista, ajuda ele como é a que correr mais do que eu? E ele corre mais, né? É verdade. Então eu estou achando que deve ter alguma questão psicológica nessa história. Isso. Não é física, é psicológica. Enfim, tem alguma relação. Ele está preparado fisicamente, quem sabe. Exato. E que bom que tu entras nessa questão, né? Eu me tornei um amante da corrida, né? Foi uma questão que entrou na minha vida já tem 9 anos como a prática constante, né? Sempre gostei em tempo de escola de praticar esporte, sempre teve muito presente o esporte na minha vida. E eu falava para vocês que a gente não pode dissociar o corpo da mente. São duas instâncias que precisam andar juntas, né? E talvez aí a corrida me responda um pouco isso. Mas eu aprendi muito mais com a corrida para lidar com as questões emocionais, ou seja, a corrida nos faz ter uma capacidade de resiliência, né, frente aos obstáculos, os desafios que a gente encontra numa prova propriamente dita, que permite que a gente lide na vida, agora trazendo para a vida, de uma forma mais resiliente, com mais resistência, com mais capacidade de suportar as adversidades e os conflitos. Quando você está numa prova, e ela é uma prova de longa duração, né? Ela tem um tempo de duração, porque ela tem uma distância de, no mínimo, 42 quilômetros, você vai percebendo que você precisa chegar até o final. É necessário, você estar ali para isso. Claro que alguns percalços podem ocorrer e, por vezes, impedir, e você terá que lidar com esta frustração de não ter conseguido concluir. Mas é a partir dessa possibilidade de reconhecer, de se ver lá no final, né, de poder chegar até o final. Isso tem um significado metafórico, né? Como é chegar ao final de uma vida, né? O que depende para se chegar ao final de uma vida, né? De uma etapa da qual nos colocamos aqui, né? Depende do modo como você lidou até então, né? Vai sempre depender muito disso. Então, a corrida propriamente dita, ela me ensinou muito isso, assim, a suportar, a lidar com questões que são pertinentes a todos, né? Que nos conflitos da vida diária, para lidar de uma maneira mais leve com tudo isso, né? A gente vê que hoje grandes executivos, quando vão ser contratados em empresas, a questão da pessoa ter essa disciplina de treinar para fazer uma maratona, para fazer um triatlon, provas de longa distância, eles são requisitos que vão contar pontos para a contratação desse executivo, porque eu acredito que treinar para fazer provas de longa distância nos faz ter essa disciplina, né? Então, e a gente, para fazer a gente correr uma maratona daqui a 2 meses, a gente precisa a partir de hoje gerar horários para fazer esses treinamentos, cumprir uma planilha, e se privar de muita coisa, né? Deixar às vezes família, ou acordar mais cedo, ou fazer isso durante um intervalo que a gente tenha. Então, isso faz parte de um planejamento e de uma disciplina que a gente precisa cumprir para cumprir aquela meta, porque se nós não conseguirmos treinar adequadamente, a gente vai pagar lá naquele dia da corrida por não ter feito esse treino adequado. Então, é sempre assim, o treino é duro, a corrida é leve, ou ao contrário, né? A corrida, se a gente não treinar adequadamente, a corrida vai ser mais dura. Então, talvez
se nós conseguirmos colocar isso para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, e vermos uma pessoa que conseguiu conciliar tudo isso dentro do seu dia a dia, tendo todos família, trabalho, e ainda assim ele consegue gerar um tempo para que ele faça o seu treinamento para cumprir uma meta, talvez essa pessoa ela tenha um plus na hora de a gente fazer uma contratação, porque esse cara ele vai ser disciplinado, esse cara ele vai ser persistente, ele não vai desistir fácil. Isso são qualidades que talvez por Vai ter resiliência. né? Exato, isso. Ele é resiliente para algum problema que possa ter no trabalho dele. Enfim, eu acredito que nesse sentido é bem importante. E só queria frisar em relação a isso, pensando a psicologia do esporte, né, que o esporte é um recurso fundamental para a criança, para o adolescente, para o adulto, de poder dar vazão, dar um destino à sua ansiedade, às suas questões que lidam, por vezes, que ele teria que tomar um outro caminho, como uma medicação, um ansiolítico. Então, às vezes, muitas das vezes, o esporte substitui essa questão. Ou até, quem sabe, desculpa, né, mas quem sabe até as perdas, né? Porque também, num jogo, seja ele virtual ou real, né? Num jogo existe o que ganha, o que perde, perfeito, assim como numa maratona, o que completa, o que por perfeito, algum motivo né, não conseguiu fazer o seu objetivo. E mesmo né? se em algum com a momento frustração, né? ele não completou, ele vai ter que então voltar atrás, fazer um novo treinamento, um novo planejamento e vai completar ou não. Perfeito. Ou ele vai desistir, eu não consigo, eu não posso, porque o que mais a gente vê hoje em dia é eu não tenho tempo, eu não consigo. Isso. Entendeu? Então, talvez essa organização, essa resiliência seja muito importante e a gente conseguir lidar com todos os problemas, eu acho que seria bem E é muito interessante, legal. Celso, porque a gente tem, na corrida, quando a gente corre e completa uma prova como essa, a gente tem um ganho de autoestima. A gente diz para si mesmo, poxa, eu consegui fazer essa prova. Olha que bacana, poxa, eu com minha idade, eu com meus cabelos brancos, consegui completar essa prova. Exato. Então tem um ganho de autoestima ali muito interessante, né? Massageia o nosso ego. Né? Tá certo, eu acho interessante. Bom, nós estamos chegando, o tempo passa muito rápido, né? A gente não consegue nem conversar tudo que a gente gostaria de conversar com pessoas excelentes que trazemos aqui, mas acredito que para a gente finalizar seria interessante a gente fazer umas perguntas mais do Rudimar, né? Do Rudimar, não do profissional, talvez. O profissional a gente sabe o quão especialista é em tudo, mas se a gente fosse te perguntar assim, Rudimar, uma habilidade que tu gostaria de dominar, se eu queria ter uma habilidade, assim, o que tu pensa que vem na tua cabeça? Uma habilidade que eu gostaria, música, gostaria Música. de instrumentos musicais, assim, piano principalmente. Assim, eu gostaria de saber tocar piano. Legal, É um instrumento que eu acho. Eu tenho essa mesma pensamento que eu nunca fui instigado desde a infância da música. Eu também não tenho essa, mas gostaria também. Acho que eu gostaria de tocar violão. Isso é A uma frustração música, que eu tenho, música. que eu gostaria que o meu filho, imagino Pudesse. que a gente acaba passando essa situação, estimulando cada vez mais os pequenos aí a ser o que uma o pai coisa não... que a gente não fez, né? Isso. A música. E uma inspiração, assim, Rod, que tu tem como... Uma inspiração, uma pessoa, uma inspiração. Uma inspiração, alguma coisa que te inspire. Vamos pensar, pode ser uma pessoa, ou um professor, ou um amigo, ou alguma pessoa que fez alguma coisa que te fez crescer, por exemplo. Eu colocaria professores, assim. Eu colocaria os professores me fizeram crescer. Eu tenho esses professores no meu coração, assim. Eu me espelho muito neles e eu me tornei professor graças a eles, assim. E isso para mim é motivo de inspiração. Assim, os meus professores, né? meus professores. Talvez de criança a gente vê que, né? Vou ser professor, né? Porque a gente tem o contato com o professor. Talvez grande parte das crianças queiram ser professores. Sim, são os espelhos, né? Eles são Talvez, meus inspiradores. E assim, talvez hoje, trazendo para tempos modernos, eu quero ser youtuber hoje, não é interessante, né? Porque talvez sejam os professores de hoje em dia e em vários momentos dos nossos filhos, não é isso? Eles têm essa ideia, né? Essa imagem. Maior conquista pessoal que tu teve até hoje? Conquistas. Eu acho que a maior conquista pessoal eu queria revelar para vocês aqui foi ter podido fazer uma formação acadêmica, porque não era uma realidade para minha família, né? Eu fui um dos poucos, são dois
Só na minha família extensa que fizeram graduação, os demais não conseguiram fazer formação. Então, isso é a coisa que eu mais considero importante. Né? E tu começaste a fazer a faculdade já depois de um tempo? Eu acho que tu Já trabalhaste depois, com outras... Trabalhei em fábricas, trabalhei, né? Na metalurgia, trabalhei tendo feito Senai, do qual me orgulho muito, né? E eu fui gradativamente podendo estudar, e isso foi muito importante na minha vida, assim. Com certeza, foi toda muito essa importante, tua trajetória, né, fez a pessoa que tu é hoje, eu independente me descobri gostando muito de estudar. Eu gosto muito, eu continuo estudando muito, eu gosto muito de estudar. Eu descobri prazer nisso. Foi muito importante, assim. O que hoje em dia é difícil, né? A gente tem dificuldade de parar e de estudar. É que eu acho que o estudar hoje ele mudou muito. A gente tem várias formas de estudar. Isso. Hoje a gente estuda lendo, hoje a gente estuda vendo um podcast, hoje Perfeito. A gente estuda conversando. Hoje a tecnologia trouxe formas, aplicativos de celular. Hoje a gente estuda inglês em aplicativo de celular. Que maravilha isso, que né? bom. Que maravilha isso. Então, isso é o que eu acho muito legal na tecnologia, né? Então, estudar tem várias formas de estudar, né? Então, não só ler, né? Pegar um livro. Que é muito importante, que não podemos prescindir disso. Exato. Eu insisto muito com os alunos, não abram mão dos livros, eles nos trazem conhecimento. Isso. Temos informações, mas temos conhecimento, não podemos abrir mão dos livros, né? Imagino esse ser uma das situações, mas qual que é o conselho que tu dá para quem está começando dentro dessa tua área aí de atuação? Que entenda que é preciso cuidar de si, né? Fundamentalmente fazer a sua análise pessoal, né? E não esqueça que você terá que estudar sempre, né? Essa formação é continuada, essa formação não termina com uma graduação, né? Você precisará sempre ter uma visão ampla de mundo, né? O psicanalista exige que nós tenhamos uma visão de diferentes áreas do saber, é fundamental, né? Então, pense, leve em conta isso, né? Eu digo muito para os alunos assim, que estão se formando agora, tinha essa conversa com eles recentemente, não esqueçam que vocês precisarão aprofundar muito, estudar muito, exige isso. Nós vamos estar lidando sempre com novas complexidades, com novas questões. A contemporaneidade nos traz novos desafios e a gente precisa enfrentar. Eu sei que agora, com essa história de tu fazer as maratonas, né, a gente acaba viajando para correr, o que é fantástico, porque além de fazer uma coisa que se gosta, que é correr, se conhece outros lugares, né, se conhece outras culturas, se tem contato com outras línguas, outras pessoas, outras formações, enfim, interessantes, mas um lugar que tu queria voltar, assim, não falando só das corridas, mas desde um lugar que seria legal voltar. Um lugar que eu gostaria de voltar, né? Além da infância, eu gostaria de voltar na infância. Eu acho até que voltar para o bairro onde eu nasci, para não falar de uma cidade. Talvez não hoje, né? Mas voltar para o bairro quando tu nasceste, quando eu mas nasci, como ele era naquela época. Como ele era naquela época. É do jogo de futebol na igreja, aquela infância tão bonita, tão rica em estímulos que eu pude ter a oportunidade de ter. Né? Talvez com uma visão mais ingênua do mundo, né? Talvez a gente lembrar daquilo como... se a gente fosse para lá hoje, a gente não teria o mesmo lugar do que era naquela Exatamente. época. Né? Inclusive, o Fernando Pessoa escreve um livro que se chama Desassossego, em que ele faz esse registro da volta para a infância. E ele narra como era lá, quando ele era criança. Um pouco essa imagem que eu teria. Assim. E pegando esse link, assim, já que tu pensa na volta, mas como é que vai ser o Rudimar Mendes daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos. Eu me vejo sempre trabalhando muito, né? Que é uma coisa que eu tenho um prazer enorme de fazer. Né? Eu me vejo criando coragem, como vocês aqui criaram coragem, de me lançar nesse mundo das plataformas digitais. Eu acho que isso é um percurso fundamental, eu acho que esse é um caminho sem volta e fundamental que a gente esteja nesse espaço fazendo isso também. Me vejo fazendo isso. Né? É isso aí. Então, hoje, vamos agradecer acho que nós já estamos com o tempo assim no limite. Daqui a pouco a gente vai ficar conversando aqui até a eternidade, se deixasse, né? Muito tempo.
porque teriam inúmeros assuntos, quem sabe em um outro momento a gente volta com o Rudimar para conversar, então, para partir de onde a gente parou aqui hoje, né? Teria outros assuntos, que foi muito elucidante para a minha pessoa, achei fantástico, eu queria até parabenizar pelo teu trabalho, assim, me abriu, eu aqui dentro, não posso expressar, né? Quase um tratamento. Eu te diria que, olha, estou no caminho. Já faz um pagamento da consulta de hoje, depois com o Rudimar ali, então, por aí. Então, terapia, enfim. Eu que agradeço a oportunidade, muito bom poder estar aqui, muito bom. E queremos te agradecer por estar aqui, por deixar esse teu tempo, às vezes com a família e tal, para estar aqui com a gente. Queremos agradecer a todo mundo por ter ficado até o final aqui. Não vamos esquecer, então, dos nossos parceiros, a Digitals e a Scal, que estão sempre com a gente aí, que estão nos ajudando, né, em todos os episódios. Não esqueça de, então, fazer a inscrição no nosso canal, é muito importante para a gente. Ativar as notificações, os nossos episódios eles vão ao ar semanalmente nas quintas-feiras, então é bem interessante que vocês tenham essa notificação para que vocês vejam quando esse episódio subiu. Se quiser seguir, então, o Podparla. Se quiser seguir o Maurício Bizzi nas redes sociais, é @maubizzi. Lembrando sempre que se você quiser colar a sua marca aqui com a gente, vai ser também muito importante para que a gente continue esse projeto, né, e desenvolva cada vez mais, possa convidar excelentes profissionais para estar aqui conversando sobre a sua área. Exato. Então a gente vai querer então, cada vez mais trazer gente como o Rudimar, enfim, né, sempre melhores do que a gente só está aqui para conduzir e aprender. Eu acho que a coisa mais importante que a gente tem então nesse nosso podcast é isso. Junto com o pessoal que está vendo, está escutando, aprender, né? Então a gente está crescendo junto com todo mundo. Quem quiser então me seguir, @Celso_Adami. Aqui Maurício Bizzi. Isso aí, galera. Então agradecendo o Rudimar e já deixando ele à vontade então para divulgar, né? Se o pessoal quiser te encontrar, Rudimar, onde é que te encontra? Um grande psicanalista, a gente tem que divulgar o trabalho. Onde que o pessoal pode te encontrar? Bom, eu estou no Instagram, né? @Rudimar_Mendes, ou até mesmo no meu telefone 999-670414. Valeu, então.